De volta com Manhã no Ar, 7 horas e 44 minutos. Vamos dar uma olhada na cidade pelo alto, pelas imagens do drone da TV A Crítica. Nós estamos, neste momento, sobrevoando ali a Efigênio Salles, né? A Efigênio Salles, Avenida Efigênio Salles. E aí, vemos aqui o trânsito parado nos dois sentidos. Parado nos dois sentidos, tanto de quem está vindo da Daci Vargas ali no sentido da Djalma Batista, quem vem daquela área, quanto quem está seguindo para lá também. O motorista precisa ter paciência nesse trecho da cidade, como mostram para a gente as imagens do Alex Gomes, capturadas pelo drone da TV A Crítica neste momento. Vejo que o trânsito é lento nessa área. Quem está seguindo da Efigênio Salles, vindo da zona leste da cidade, no sentido, atravessando, indo para a zona oeste. Muitos motoristas faziam esse trajeto também para acessar a zona sul da cidade. O motorista precisa ter paciência e nesse trecho aí da Efigênio Salles, em ambos os sentidos, tá? Nos dois sentidos o trânsito é carregado neste momento na Avenida Efigênio Salles, como mostra para a gente o Alex Gomes. A gente segue aqui a sequência da imagem, olha, e percebe o trânsito que vem da Efigênio Salles, muito carregado o trânsito. O drone está seguindo a avenida aqui. A gente segue também a imagem, contornando, fazendo aqui, manobrando para desviar dos prédios. Muito cuidado com o drone. Tem que ter cuidado com pássaros também, viu? O Alex, de vez em quando, arranja umas andorinhas aí para perseguir ele nos céus da cidade. E olha, a imagem que vemos é essa aí, o trânsito carregado nesta quinta-feira. Quinta-feira não é nem o pior dia do trânsito, segunda e sexta-feira a gente tem sempre os dias de trânsito mais carregado, mas, portanto, fica a imagem aí para o motorista, para você que está se preparando para sair de casa, se vai pegar Efigênio Salles, já se prepara para essa lentidão aí, olha. Já se prepara para essa lentidão. Aqui embaixo, na Paraíba, né, na Humberto Calderaro, o trânsito é tranquilo até porque está no horário de contrafluxo. Mas quem está vindo mesmo da Zona Leste, quando chegar nesse trecho do Efigênio Salles aí, vai pegar uma certa retenção. Obrigado ao Alex pela informação que traz para a gente. Agora chegou o momento da gente ir direto para a redação do Jornal A Crítica. Cadê? Traz o Dante aqui para mim. Traz o Dante aqui para mim, porque ele voltou de férias, está com todo o gás, hein? Está com todo o gás. Antes de ontem, quando a primeira participação dele aqui, a gente estava acompanhando aquela situação com o refém, e ele nem acabou desenvolvendo bem os assuntos. Eu estou esperando o Dante aparecer na tela aqui, direto lá da redação do Jornal A Crítica. Hoje a gente vai conversar sobre a retomada lá no Supremo Tribunal Federal, sobre a análise da validade da prisão em segunda instância. Pronto, aqui o rapaz aqui, com o arranjo de flores aí, ele não abandonou, veio das férias, mas não abandonou o detalhezinho no cenário. Muito bem. Bom dia, meu amigo. Bom dia, mano. A gente cria apego, né? Não dá para trocar mais. A gente deixa aí que... Muito bem. Demonstra que é uma pessoa de alma sensível, né? É. Falando em sensibilidade, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Até porque esse assunto da prisão em segunda instância pra gente é um assunto que chama a atenção de todos nós. Sim. Né? Nós temos no Brasil uma legislação ou um problema que não ocorre em muitos outros países. E aí eu não sou jurista, Dante, para saber exatamente o que diz. Eu acompanho muito o que é produzido jornalisticamente. E jornalisticamente eu escuto muitos comentaristas da área jurídica mesmo, falando de países desenvolvidos, países que de alguma forma são parâmetros para o Brasil, em que lá, muitas vezes, a prisão, a partir da primeira instância, já está valendo. Já está valendo. O que não tira o direito do preso e do investigado de recorrer em outras instâncias, de procurar os seus direitos, mas no Brasil a gente vive essa situação. Então, Dias Toffoli pode mudar o jogo, pode decidir o jogo, pode decidir a partida. Pois é, a grande tendência é essa, mano. Nesse julgamento que já teve 4 sessões, né, a gente sabe que os ministros do STF eles não são muito objetivos assim na hora de fazer seus posicionamentos. A gente está, esse julgamento aí que vai decidir, mais uma vez, é um tema que vem sendo tratado desde 2009, né, pela Suprema Corte, e é importante a gente sempre frisar que por falta de uma legislação, por falta de um trabalho dos legisladores em relação a isso, esse tema fica sendo discutido pelo STF repetidas vezes. E muitas vezes ministros acabam tendo entendimentos diferentes. Hoje a gente tem aí esse placar de 4-3, né? Tem 4 ministros que votaram a favor da prisão a partir da segunda instância, 3 que votaram contra. Faltam 4 votos. Desses 4 votos, a grande Carmen Lúcia, por exemplo, é uma que certamente vai dar o 5º voto
para a prisão em segunda instância. Ela faz isso desde 2009. Aí a gente tem aí mais o Gilmar Mendes, que é alguém que já mudou seu posicionamento em alguns momentos, mas que caminha para votar favorável para votar pelo não nesse caso, né, para votar contra a prisão a partir da segunda instância. E aí geraria aí um 5-4. Acho que tem, se não me engano, Celso de Mello também para votar, que também é alguém favorável também contrário à prisão na segunda instância. E aí ficaria 5-5, né? Que aí vai para o Dias Toffoli, que é o presidente da corte, que deve definir esse placar. Ele também já mudou o entendimento. Ele já votou em situações anteriores contra e já votou a favor. Pelo que tem se acompanhado, pelo que tem se discutido ali por toda essa discussão sobre esse tema, a tendência é uma tendência de que ele vote contra a prisão em segunda instância nesse momento, né? Então, seja qual for aí a decisão, a gente sabe que vai precisar sim do voto de Minerva. E aí já tem, assim, não dá para chamar de manobra, porque isso é uma questão de orientação mesmo. A gente já vê quem está vendo uma possível perda aí nessa questão, como o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato e é a favor, sim, da prisão em segunda instância. Ele já está tentando acalmar um pouco os ânimos, porque a tendência, né, vai beneficiar aí pelo menos 5 mil presos hoje. Aí o caso mais sério, o caso mais conhecido, obviamente, é do ex-presidente Lula, que está preso desde abril de 2018 e que seria beneficiado por uma eventual proibição da prisão a partir de segunda instância. Agora, Dante, o Edson Fachin parece mesmo estar querendo colocar panos quentes na situação, até porque ele tem se pronunciado dizendo que uma eventual decisão do Supremo no sentido de não permitir uma prisão em segunda instância não inviabilizaria, por exemplo, a Lava Jato. Eu vi uma frase dele nesse sentido. Né? Ele fala sobre isso, mano, ele falou com jornalistas ontem, inclusive, lá em Brasília, em relação a isso. Ele fala que, por exemplo, os juízes de execução penal, eles podem decretar a prisão preventiva desses 5 mil, não desses 5 mil, porque ninguém vai decidir sozinho, né? Mas cada um pode deliberar pela prisão preventiva desses detentos. Por quê? Porque a lei, o artigo que rege a prisão preventiva fala também em ordem pública, né? Então, assim, se eles se considerarem que a libertação de 5 mil presos hoje, que estão presos hoje pelos mais variados crimes, né, causaria um dano à ordem pública, pode ser um argumento para que eles não sejam libertados, mesmo que a prisão em segunda instância seja proibida. Porque a prisão preventiva ela é permitida em qualquer instância, em qualquer momento do processo, ela pode ser pedida e deferida pelo juízo. Né? Agora, Dante, cá entre nós. Rogério, aumenta só um pouquinho a voz do Dante aqui para mim no estúdio, eu quase não estou conseguindo ouvi-lo. Agora, cá entre nós. O juiz tem que decretar prisão preventiva quando já há uma condenação em segunda instância, uma condenação de um órgão colegiado, é um negócio que parece meio sem senso, né? A gente tem o exemplo em relação à prisão preventiva, é o caso do Eduardo Cunha, que para mim é um caso emblemático. Ele é investigado, ele ainda não foi condenado e permanece preso desde que o caso dele explodiu, desde a época que ele era presidente da Câmara. Então, o juiz tem autonomia, sim, de decretar a prisão preventiva. Mas, o cara é condenado em segunda instância, o juiz ainda tem que ter um retrabalho em cima daquilo. Exato. É muito complicado. E esse teu comentário, Manuel, é muito importante pelo seguinte, porque quando você junta, por exemplo, a gente está falando aqui de prisão em segunda instância e está falando de quem ainda não foi condenado, como é o caso do Eduardo Cunha, a gente percebe uma coisa, que nessas duas situações a gente tem um problema que é muito maior, que é a falta de celeridade da justiça. Né? Se quisesse definir, só vai a partir do trânsito em julgado, que é o que diz a Constituição. Ok, mas por que o trânsito em julgado ele precisa demorar 8, 9, 10 anos? Né? Isso que não dá para... Isso é um problema muito grave para todos os lados, para quem é inocente, para quem é culpado, né? Para quem é investigado, porque demora demais, tudo demora demais. A justiça ela não pode ser tão letárgica, ela não é nem lenta, mas ela é parada praticamente. Né? Os prazos são muito longos e, enfim, não dá para ser assim. Né? Dante, deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, Dante, a gente tem que correr um pouquinho. Sim. Olha só, foi aprovado ontem no Senado uma PEC paralela que inclui estados e municípios na reforma da Previdência, que deve ser promulgada no dia 16. Né? Bom, o que vai ser promulgado no dia 16 é o que já foi aprovado, né? Aquele primeiro texto lá que passou pela Câmara, passou pelo Senado. Agora, ontem, em primeira votação, essa paralela já passou. Isso aí vai acontecer mesmo? Vai seguir? Tá tudo acordado? Esse jogo já tá definido, né? O placar está definido, vai passar por 2 turnos em cada uma das casas.
Agora, tem um detalhe interessante que me chamou a atenção quando a gente analisa essa PEC paralela, é que, ela fala, né, ela fala que da questão da regularização do regime previdenciário de estados e municípios, e eles serão jogados para as responsabilidades das assembleias legislativas e das câmaras municipais. Como é que vai funcionar? Vamos dizer aqui que a Assembleia Legislativa do Amazonas, ela definiu lá o regime previdenciário daqui, seja nos moldes como está nacionalmente, seja nos moldes que ela queira mexer alguma coisa. A partir do momento que a Assembleia Legislativa definir, todos os municípios, todos os 62 municípios do Amazonas já estão automaticamente nesse sistema, só que precisa de uma regulamentação das câmaras municipais. Se essas câmaras municipais quiserem mudar alguma coisa, elas têm 6 meses antes do fim do mandato do Executivo para fazer isso. Se não mudar antes desse período, já, aí como se fala na turma jovem, né, Inês é morta, assim, já não dá mais para fazer mais nada a partir desse período, né? Então esse detalhe é interessante. Aprovou lá no Congresso, para jogando a responsabilidade para cá. A gente precisa ver como as nossas casas legislativas vão se comportar em relação a isso, porque a gente sabe, por exemplo, que nos municípios do interior a economia gira em torno do funcionalismo público, né? Sim, então sim. Vai cair um peso político muito grande a respeito das câmaras municipais aqui no interior do Amazonas. Na maioria dos nossos municípios em torno do funcionalismo. Sem o funcionalismo, os municípios não existem. Agora, justamente falando sobre isso, Dante, sobre município, né, o Pacto Federativo que está dentro desse novo pacote de medidas que o governo do presidente Jair Bolsonaro quer aprovar lá no Congresso Nacional, pode significar o fim de muitos municípios Brasil afora e aqui no Amazonas, do município de Japurá, né? Japurá corre o risco de deixar de ser município. A prefeitura lá não concorda muito com isso, né, Dante? Exato. Só para a gente deixar claro aí para quem está acompanhando, existe uma regra nesse pacto, nessa proposta, 1.254 municípios seriam excluídos aí do mapa, né, para falar bem claro. Por quê? Porque teriam menos de 5 mil habitantes e uma economia ali abaixo do que se espera. Então, qual é a grande questão? Japurá foi inclusa nessa lista, mas segundo a prefeitura e segundo dados que a gente mesmo levantou aqui dentro, a gente tem a matéria no Jornal A Crítica do Antônio Paulo, mas ela é a cabeça do Sim e Não também, a coluna de opinião do Jornal A Crítica, e a gente ali ontem estava na sala cruzando alguns dados, e só de eleitores, Japurá tem 4.400 e alguma coisa ali. Só de eleitores. Aí quando a gente questiona lá a SEDUC, são quase 4 mil alunos. Essa conta já não fecha, né? Tem algum erro aí de um dado do IBGE, né, do último censo, que fala que Japurá tem menos de 3 mil habitantes, né? Então a prefeita vai questionar isso daí, vai tomar as medidas, vai recorrer, vai fazer tudo aí para tirar, porque claramente é um erro, né? A gente precisa ver quantos erros parecidos desses acontecem aí nessa lista, porque, né, o dano é muito grande, o prejuízo é muito grande. E não apenas em relação a municípios que correm o risco de deixar de existir, como esse caso de Japurá, mas nos municípios, porque os valores repassados pelos governos, pelo governo federal, por exemplo, em relação ao fundo de participação dos municípios, são valores definidos também pela quantidade, pelo número de pessoas, pela população. E o IBGE é o instituto responsável por fazer essa contagem. Se erra no município do tamanho de Japurá, tu imagina no tamanho de uma capital ou de uma cidade da região metropolitana com um número maior de municípios? É preocupante, é uma situação preocupante mesmo, viu, Dante? E Japurá é um município bem pequeno, né? Assim, não dá para você ter um erro tão grotesco. Assim, a gente estava até conversando ali, que Japurá tem ali suas 4, 5 ruas, é um município bem pequeno, de fato. A gente tem poucos municípios no Amazonas, a gente tem um vazio demográfico muito grande, né? A gente tem essa dimensão gigantesca aqui em 62 municípios. Você vai ali em Minas e tem 800, você vai no Rio Grande do Sul tem 600 e alguma coisa. Então, assim, é mais difícil, em tese, né, seria mais difícil você errar aqui num município como Japurá. Mas um erro desse grosseiro pode trazer vários vários prejuízos. Mas a gente imagina que dá para resolver essa situação. Esses dados que você traz para a gente aí, eu não sabia disso, os dados da Justiça Eleitoral, do número de alunos, isso aí são dados que pode até que ser que tenham um erro, mas é uma questão ali que não passa de uma dezena. Sim. Não passa de uma dezena. A gente viu, nesses dados, são 4.400 eleitores, só de que votaram na eleição foram mais de 2.800, e o IBGE diz que são 2.700 e poucos habitantes, então assim, o erro é grosseiro, complicado. Não tem outra expressão. Minha diretora, a gente termina aqui a conversa com o Dante. Dante, obrigado pela tua participação hoje, meu irmão, com a gente aqui. Mais uma vez, bem-vindo de volta e amanhã a gente se esbarra de novo por aqui. Como naquele dia foi meio corrido, eu queria só agradecer a menção que vocês fizeram aqui na
na corrida, no dia da corrida. Ela foi bem legal, fiquei muito feliz. Estava tremendo de frio ali, mas bem sentindo esse calor que veio daqui. Obrigado, muito gente. bem, Até amanhã. muito bem. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Valeu. E mais uma vez bem-vindo. Vamos seguir com a informação aqui no Manhã no Ar, viu? Ainda falando de política nacional, nesta quarta-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro se negou a pedir desculpas por falar sobre o novo AI-5 durante a abertura dos trabalhos da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional. Eduardo preside a comissão e foi questionado sobre o assunto pelo deputado Paulão, do PT de Alagoas. Porque Vossa Excelência coloca em xeque o Estado Democrático de Direito. Ora, se coloca em xeque o Estado Democrático de Direito, a pergunta que não quer calar: Vossa Excelência estará sentado nessa cadeira como deputado, representando uma das comissões fundamentais e estratégicas, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e tem uma incongruência, tem uma incoerência, porque se Vossa Excelência defende a volta do AI-5, portanto, o período ditatorial, não tem sentido ficar sentado representando o parlamento brasileiro. O filho do presidente propôs que eles tivessem um debate sobre 1964. Vamos ver o trecho de que Eduardo Bolsonaro respondeu. O senhor aceitaria debater comigo na TV Câmara sobre o regime militar em outra oportunidade? Eu só não quero trazer esse debate para cá, deputado, pelo seguinte, porque senão vai atravancar aqui as outras pautas da CREDEM. Eu tenho a permissão de Vossa Excelência para procurar alguém da TV Câmara para a gente fazer esse debate? Saudável, alto nível. Sem dúvida nenhuma. Eu quero que faça o contato e estou disposto a fazer o debate, não só a nível da Câmara, né? Porque, do ponto de vista, Vossa Excelência, o controle que tem hoje sobre o parlamento, eu não só queria fazer, eu aceito o desafio. A repercussão foi negativa na classe política como um todo e Eduardo Bolsonaro recebeu críticas, tanto de partidos de esquerda quanto também de partidos de direita. A própria cúpula do PSL e o pai dele, presidente Jair Bolsonaro, lamentaram a fala dele. Abre aspas, qualquer pessoa que pense na volta do AI-5 está sonhando, disse Bolsonaro na ocasião. Mas mesmo depois de toda essa repercussão, Eduardo voltou a dizer que ele não precisava pedir desculpas. Vamos conferir um trecho da fala do deputado. Porque se eu fiz uma retratação, eu fiz uma entrevista para a Leda Nagli na internet, fiz uma retratação na internet. Vossa Excelência está querendo, deixa eu usar as palavras corretas aqui, querendo que eu me retrate aqui na CREDEM, que não foi o local onde eu fiz a minha fala. Olha, essa aí foi a fala do deputado, sobre esse caso. A gente segue acompanhando essa história, isso acaba tendo uma repercussão política no cenário político nacional, sobretudo nesse momento em que o partido do presidente da República enfrenta problemas. Isso pode, a médio prazo, significar uma instabilidade política para o nosso país, no momento em que há reformas importantes, decisões importantes a serem tomadas na classe política, e tudo que a gente não precisa é instabilidade no governo. 8h02, eu tenho uma informação que a gente está recebendo agora, uma informação sobre que o cabo Giovanni Souza Lima, do Comando de Policiamento do Interior, a informação que a gente recebe é que ele está desaparecido em uma área de mata aqui em Manaus, nos arredores do bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade. Ele mora naquela área, mora em um condomínio naquela área e desapareceu ontem nesta mata. Foram feitas buscas, as buscas já foram realizadas com cães, com a participação dos cães treinados da Polícia Militar, mas até agora ele ainda não foi encontrado. A informação que a gente está recebendo agora é de última hora em relação ao desaparecimento do cabo Giovanni de Souza Lima. A gente está em busca de mais informações, qualquer novidade a gente traz aqui. Nós lembramos que essa área da zona norte da cidade é uma área densamente povoada, uma área com a presença de muitos focos de invasão, de ocupações irregulares e ocupações comandadas por criminosos. E numa área como essa, nós temos a informação de que um policial está desaparecido. As buscas já começaram desde ontem e qualquer nova informação a gente traz ainda nesta edição do Manhã no Ar para você, viu? No próximo domingo vai ser aplicada a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Por isso, os estudantes estão aproveitando para revisar todo o conteúdo, viu?
todo o conteúdo e tirar as dúvidas. Nessa etapa, as questões de exatas são as mais temidas pelos candidatos. Para o Gabriel, a parte mais difícil da prova anterior foi fazer a redação. Agora, a preocupação do estudante é com a prova de matemática. Eu não tenho muita praticidade com matemática, mas com física e química eu consigo levar. No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos vão responder questões de biologia, química, física e matemática. Este professor diz que o aluno precisa ter muita concentração e começar pelas questões mais fáceis. O importante é começar pela matéria que você se sai melhor para ser mais rápido, né? Para ganhar tempo e não ficar perdendo muito tempo com questão muito complexa, né? Vai logo garantir as questões mais simples, até porque o Enem não é pela quantidade de questões, é pela qualidade. A Júlia, que já vai para a 8ª tentativa do Enem, ela conta que a matéria mais difícil para ela é física. A gente não sabe bem o que esperar da prova, todo mundo está falando que vem uma prova mais concisa, mais enxuta, porém com um nível de dificuldade maior, então realmente isso preocupa. No próximo domingo, em Manaus, os portões abrem 11 da manhã e fecham meio-dia. A prova começa às 12h30. Serão 5 horas de prova. Faltando apenas 4 dias, a recomendação é fazer revisões dos assuntos mais complexos. É revisão através de exercícios. Pegar questões que tenham a ver com o Enem, que já caíram no Enem, né, que já apareceram, para que a gente possa dar as últimas dicas e deixar o aluno preparadíssimo para esse domingo. Vamos conhecer a história do Azaf, um menino de apenas 3 anos que enfrentou uma doença nos olhos pouco conhecida. A celulite ocular, que é uma infecção que pode levar à cegueira. No quadro Mais Saúde, vamos saber mais sobre os riscos e como proteger crianças e adultos deste problema. Acompanha comigo. A mãe do pequeno Azaf conta que foram momentos difíceis. Após meses tentando engravidar, vem a notícia da chegada do primeiro filho. Prematuro, Azaf já nasceu com um problema no glóbulo ocular. Ele nasceu com um problema no canal lacrimal dele, né, obstruído. É como se fosse um ralinho, né, que drena a lágrima, e nasceu entupido. E a gente vem tratando desde que ele era muito bebezinho. Em uma tarde comum, a criança de 3 anos dormiu por algumas horas. Porém, ao acordar, a mãe percebeu que algo estava errado. Quando foi em maio, agora que ele já tem 3 anos e pouco, né, e acordou simplesmente com o olho inchado. Quando nós chegamos no consultório, o doutor olhou para o Azaf, ele já deu logo o diagnóstico que era celulite orbitária. Patrícia conta que os médicos afirmaram que, por causa da gravidade do problema, Azaf estava enfrentando o risco de morte. E ele foi internado com urgência no mesmo dia, e aí ele já foi tomando antibióticos muito fortes. Eu lembro que foram 3 antibióticos que ele estava tomando. Segundo esse oftalmologista, a celulite ocular é uma infecção causada por bactérias que afetam principalmente pessoas com imunidade baixa. Em termos técnicos, celulite para a gente é uma infecção/inflamação dos tecidos que também ficam embaixo da pele. Na celulite, então, orbitária, os mais acometidos são as crianças, por exemplo, né, até os 7 anos de idade ali, em 70% dos casos. Então, sinusite, terçol, picada de inseto e trauma pode virar uma celulite. A prevenção deve ser feita a partir da higiene das mãos e as visitas frequentes ao médico especialista. Basicamente, procurar o atendimento médico diante dos sintomas quaisquer de infecção bacteriana, né? Então, por exemplo, uma sinusite, que é recidivante, vem se arrastando ali, bacteriana e não bem conduzida, porque o paciente tentou fazer a automedicação, não procurou o médico, aquele terçolzinho que parece simples, a gente quer esquentar um metal, uma aliança, o dedinho e colocar em cima, levando mais infecção para a região. E a higiene mesmo das mãos, né? Lembrar que a bactéria é um bichinho lá, está na sujeira, álcoolzinho em gel, lavar a mão e evitar esse contato direto. A celulite ocular tem 2 estágios. O mais simples pode ser tratado com medicação oral. Já o mais grave precisa de um tratamento delicado. Quando a celulite é orbitária, os sintomas eles são mais graves. Então a dor ela fica mais intensa, o paciente vai ficar mais prostrado, sem querer brincar, sem querer se alimentar, pode ter febre também e dor, a movimentação ocular e o principal de todos que é baixa de visão. Teve esses sintomas, a gente já classifica como celulite orbitária e
precisa de internação para o tratamento ser mais adequado. A Zaf enfrentou o estágio mais grave e mesmo com apenas 3 anos de idade, muitas cirurgias e diversas medicações, é considerado um sobrevivente. Um exemplo, né? Um exemplo para nós, principalmente para quem tem filho pequeno. Esses cuidados, essa prevenção aí, por exemplo, não serve apenas para essa doença não, mas para muitas outras doenças oculares, tá? A gente continua falando sobre o caso do cabo Giovanni Souza Lima, que faz parte do Comando de Policiamento do Interior. Ele que chegou ontem em casa, por volta das 10 horas da manhã, na zona norte da cidade, lá no Santa Etelvina. Não chegou nem a entrar na residência. Foi a uma área de mato, por volta das 10 da manhã, e de lá desapareceu. Ele permanece desaparecido nesta área de mato. Buscas começaram a ser realizadas desde o dia de ontem, com o apoio de cães da Companhia de Policiamento com Cães. O cabo está sendo procurado nesta área e existe este mistério. Como ele desapareceu, o que aconteceu, o que teria ocorrido, e a gente segue acompanhando este caso. A qualquer momento, qualquer informação, a gente traz aqui. Um desaparecimento que ocorre desde ontem, desaparecido desde ontem, depois das 10 da manhã, nessa área de mata, no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade. As buscas iniciaram ontem, hoje devem continuar, e a gente traz informações a qualquer momento, ainda nessa edição do Manhã no Ar, viu? E nesta semana, Manaus vai sediar a primeira semana altamente recomendável à infância. Esse é o nome da semana, viu? O evento, que é inédito, vai contar com oficinas e peças voltadas para as crianças. A programação é gratuita. A reportagem é da Gabriele Santos. Um conjunto de sons, danças, expressões faciais e muito romance. Esta é uma peça teatral intitulada Fina, que conta a história de uma menina com problemas de baixa autoestima. É a história de uma menina gordinha, solitária, mas que adora comer, adora arte, adora ver filme em preto e branco. E a peça vai narrando um pouco a história dessa garota que é muito solitária, né, que sofre muito ali na escola com os coleguinhas que acabam praticando um bullying. E ela meio que cria um universo dentro do quarto dela, um amigo imaginário, onde ela vai tentando se libertar, sabe? Acho que vale muito a pena você não perder. Sábado, e a estreia de um espetáculo com uma galera incrível do Brasil inteiro que está trabalhando e que vai estrear aqui em Manaus, às 19 horas, no Teatro da Instalação. Para Thaís, interpretar a personagem traz a identificação de várias fases da própria vida. Fina é um pouco de todas nós. Né? A gente passa por coisas na nossa infância, na nossa transição, que são os medos, são as inseguranças. É uma menina muito solitária, ela é uma menina gordinha, então ela tem várias questões que incomodam a ela e que ela, para lidar da melhor maneira, ela diz que ela é super independente, que ela tem um cabelo super independente, que é um cabelão, assim, que é difícil de pentear, mas que ela está tentando ali conseguir sair dessa bad vibe, entende? Mas, na verdade, é essa transição mesmo, da infância para uma pré-adolescência. As cenas são embaladas por trilhas sonoras autorais que foram compostas com base nos pensamentos da personagem principal. A trilha, ela é toda autoral, é composta especificamente para este espetáculo, né? A proposta, na realidade, é nós, como músicos, adentrarmos dentro desse universo da personagem e, a partir dali, extrair tudo o que essa atmosfera do espetáculo nos propõe. Esta e outras peças teatrais serão apresentadas durante um evento voltado totalmente ao público infantil que chega a Manaus nesta semana. Primeira semana altamente recomendável à infância deve iniciar nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, e vai até a próxima segunda-feira, dia 11, com oficinas e peças teatrais com temas voltados às crianças, porém que devem levar alertas aos pais. A programação conta com inúmeras atividades especiais que podem ser feitas em família de forma gratuita. Muito legal a programação, né? Agora, olha, tem uma programação que está chegando aí também, viu? Que é a programação de Natal. A gente vai para essa outra reportagem agora, minha diretora? Deixa eu começar aqui então. Um atleta amazonense indígena de 14 anos se prepara para representar o Brasil no Mundial de Wakeboard em Abu Dhabi. E para custear a viagem, amigos e familiares estão fazendo uma vaquinha solidária para ajudar
os fera das águas, viu? Vamos conferir. Longe da movimentação da cidade grande, o atleta amazonense da etnia carapana, Jair Paulino, tem a seu favor a tranquilidade da floresta para se dedicar ao wakeboard. No quintal de casa, uma estrutura foi montada para treinar manobras. E mais à frente, o Rio Negro, onde testa diariamente suas habilidades no esporte. Comecei a praticar wakeboard aos 5 anos de idade, como eu moro na beira do rio. Aí eu vi os meninos passando andando de wake. Aí no começo ainda não tinha prancha nem a bota. Aí o papai pegou uma prancha, aí faltava a bota. Aí eu peguei meu tênis de aula, furei parafusei na prancha. O adolescente de 14 anos, mais conhecido como Jajá do Wake, está prestes a conquistar um título inédito para a região norte, o Mundial de Wakeboard, que será agora em novembro entre os dias 19 e 23 nos Emirados Árabes. É o sonho mais longe que um atleta daqui já alcançou. O Jajá, no caso, que é a pessoa que está mais se destacando aqui no Amazonas, dá motivação tanto para pessoas começarem, tanto com as pessoas que estão dentro do esporte também. Tipo, eu sou um, entendeu? Que olho para ele e tento me inspirar de alguma forma. O garoto, que começou cedo no wake, conta com um apoio mais que especial para se destacar nas competições: a família. Como ele começou muito jovem, né, é um esporte caro que precisa de equipamento próprio, né, um equipamento que não é barato. Então a gente tivemos que desfazer de algumas coisas para seguir a carreira dele, e a gente viu que tinha talento, né? Os pais estão sempre se mobilizando para fomentar o sonho do filho de se tornar um atleta profissional. Fizeram uma vaquinha para ele para o Mundial, né? Então assim, é um orgulho muito grande, né, de um atleta amazonense, além de representar o Amazonas, vai representar o Brasil lá fora, né, em Abu Dhabi. Então ele vai para um canto bastante longe, então a gente fizemos essa vaquinha por causa do valor, né, que é bastante alto. Jajá vem de uma trajetória ascendente no esporte. Recentemente conquistou a vaga no Mundial depois de se destacar no Campeonato Latino-Americano de Wakeboard, aqui no Brasil, entrando para a lista dos melhores do mundo. Para realizar o sonho pessoal e, quem sabe, conquistar o Mundial no fim deste ano, vai contar com a solidariedade das pessoas. A família espera arrecadar R$15 mil para custear os gastos da viagem. Jadir, que também é atleta profissional, participa da ação solidária e reforça a representatividade do jovem atleta, não apenas para o Amazonas, mas para todo o Brasil. Incentiva tanto a galera que está andando e quem está começando assim, mais ou menos da faixa etária dele, né? Não só aqui como no Brasil, né? São Paulo, então, quando ele vai para a água, a molecada toda fica: quem é Jajá? Quem é Jajá? Eu quero ver quem é Jajá. Vai lá pro pontão ver a fera na água, né? Quem tiver interesse em ajudar, as doações podem ser feitas por meio desta página na internet. E aí é só trazer o título. Só trazer o título. Bom, vamos torcer por ele, um representante nosso no Mundial, né? Olha, traz a foto para mim do cabo que está desaparecido. A gente tem a informação de que ele já teria sido encontrado, foi encontrado com vida, inclusive ambulâncias do SAMU estão sendo deslocadas para fazer esse atendimento, é a informação que a gente está recebendo. Aí, portanto, a foto do Giovanni Souza Lima, essa foto que você acabou de ver aí, é a foto do policial militar que estava desaparecido, o Giovanni de Souza, foi encontrado com vida, é a informação que a gente está recebendo, encontrado com vida, ele que está desaparecido desde ontem às 10 da manhã, numa área de mata no bairro Santa Etelvina. E aí existe agora a informação de que ele foi encontrado. A gente está confirmando essas informações. Qual é a última informação que chega para a gente, minha diretora? Aparentemente, um caso trágico, aparentemente trata-se de um suicídio. A gente vai confirmar essas informações direitinho, confirmar a polícia, como se trata de um policial, uma investigação será feita e a gente vai confirmar essas informações e trazer essas informações ao longo da nossa programação, ao longo do dia de hoje, as informações confirmadas direitinho, tá? Depois dessa informação, vamos confirmar, nossa produção tá confirmando esses dados, vamos pedir também um posicionamento do comando da polícia e a gente faz uma pausa agora. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com mais informação para você.